Olá pessoal, nono ano, tudo bem? Como estão? Pois é, muito frio, né? Estamos aqui começando o nosso sexto vídeo. Na aula de hoje, nós vamos tratar sobre a Era Vargas. Na última aula a gente falou do que aconteceu na Primeira República, certo? Lembra? Nós falamos da Semana da Arte Moderna, todo mundo lembra desse desenho aqui, lembra? O Tarcísio do Amaral, todo mundo se lembra desse desenho aqui. Então foram coisas que aconteceram na Primeira República. No final da Primeira República, vem então a Era Vargas. É 1930, 1930, e Getúlio vai trazer para o Brasil algumas mudanças. Lembre-se que o Brasil, nesta época, é um país praticamente de analfabetos, está ainda tentando ser um país de fato independente, agora dentro da sua república. Mas temos muitas dificuldades, e essas dificuldades são elas de ordem política. Então, dificuldade com relação a, por sermos um país praticamente de analfabetos, a gente não tem um sistema de saúde, a gente não tem um sistema de educação pública, e as leis são todas elas de certa maneira frágeis. Prevalece a lei dos cangaceiros lá no Nordeste, prevalece a lei aqui no Sul, os jagunços, os poderosos. A política é muito, cheia de como é que podemos dizer, que tem hoje muita corrupção. Então, chega Getúlio Vargas. A política que predomina lá na Primeira República é aquela famosa política do café com leite, lembra? Aquela combinação que existia. Um governo era de São Paulo e outro governo era de Minas Gerais. Política café com leite, não era isso? A gente estudou isso lá na aula passada. E Getúlio Vargas tem uma ideia diferente. O Brasil tinha que ser aberto aos outros demais estados. E ele faz um levante. E nesse levante ele tenta chegar ao Rio de Janeiro para combater esse governo do Rio de Janeiro. Aí ele faz uma cruzada, uma caminhada, sai do Rio de Janeiro com um intento de chegar no Rio de Janeiro para tomar o governo e fazer um governo que fosse um governo de todos os estados brasileiros, fosse um governo do Brasil. Nessa caminhada, daí a gente começa agora a entrar nas aulas 14. Na aula 14, você vai ver lá na página 42, 43, 44 e a 45. Você vai ter o tenentismo, que é o movimento que houve. Você vai ter o 5 de julho, uma data importante, um evento importante que aconteceu. E tem a coluna Prestes e, enfim, o 1930, que é a época específica de Getúlio. Nessa aula 14, eu pedi para que vocês fizessem um trabalho de Getúlio Vargas. Lá na página 45, tem uma foto, quando ele faz essa viagem dele, saindo de Rio Grande do Sul para ir para o Rio de Janeiro, ele passa por Ponta Grossa, e lá em Ponta Grossa tem, então, uma fotografia lá, e eu pedi para vocês trabalhar essa imagem. Nessa viagem que ele vai, ele é contido na cidade de Itararé, que é São Paulo. São Paulo divide com o Paraná, todo mundo sabe disso, correto? E ali, pela estrada antigamente, hoje ainda também, Sangés é uma cidade do lado do Paraná, do outro lado é Itararé. Ali
nessa andança, nessa viagem que Getúlio estava fazendo em direção ao Rio de Janeiro, ele é contido pelas forças de São Paulo, na cidade de Itararé. Mas isso é uma outra história, a gente vai estudar isso em outro momento. Por enquanto, só quero me reter aqui na Era Vargas, nessa era aí. Eu defini para vocês, lá na aula 14, o que é Constituição. Porque tudo isso, a gente vai... algumas dificuldades que o Brasil tem não é por falta de lei na Constituição. A gente não tem ainda uma Constituição plena de Brasil. E a gente vai ter na Era Vargas, tá? Aí eu defino para vocês o que é a Constituição. Bom, na aula 15, eu fiz uma pequena biografia do Getúlio Vargas para vocês, que não tem um caderno, que não tem um livro. Então eu quero que vocês escrevam no caderno. Aí tem lá a Era Vargas, tem da onde ele nasceu, como é que ele surge nesse contexto de crise de Brasil. Bom, escreva no caderno ali, tá? É um texto pequeno, mas é uma definição pequena. Getúlio Vargas nasceu numa cidade chamada São Borja, no Rio Grande do Sul. E depois vai conquistar o Brasil, vocês vão perceber isso. Eu defini para vocês também na aula 15 uma das melhores leis que o Getúlio Vargas criou, que foi a CLT, que é a Consolidação da Lei do Trabalho. Então, pergunta aí para sua mãe, para o seu pai, para o seu avô, todo mundo que trabalha, se tem uma carteira assinada, foi criada no período de Getúlio Vargas. Essa é uma importância grande que o Getúlio Vargas tem, certo? Na aula 17, eu defini 11 itens, eventos fortíssimos que acontecem dentro da República de Getúlio, dentro da era de Getúlio Vargas. O primeiro governo de Getúlio Vargas, o governo provisório, a oposição paulista, que eu falei para vocês ainda agora quando o Getúlio estava indo para lá, para o Rio de Janeiro, a Constituição de 1934, patrocinada pelo Getúlio, o governo constitucional, portanto, ele tem uma constituinte que faz com que ele governe, o Estado Novo, o trabalhismo. O Estado Novo é uma colmeia, isso é uma frase que Getúlio gostava de falar. Economia, indústria e agricultura, a economia do Brasil era fincada, formalizada em cima desses dois da indústria e da agricultura, e o fim do Estado Novo. E no momento existiu um evento chamado queremismo. Vocês vão perceber o que é isso. Eu defini para vocês lá também, ali na aula 17. Mas eu queria chamar a atenção mesmo para vocês, é que dentro da era Getúlio foi muito importante um outro personagem, chamado Luiz Carlos Prestes. Luiz Carlos Prestes, já dentro do governo de Getúlio Vargas, ele também vai fazer uma caminhada quase um pouquinho diferente do que Getúlio fez, mas é uma caminhada mais pelo interior do Brasil. E quando ele faz essa caminhada, ele descobre as dificuldades que vive o povo do interior do Brasil, certo? E acontece uma coisa interessante, quando qualquer pessoa hoje defende as coisas que sejam do direito do povo, essa pessoa é logo chamada de comunista, né? Pois é, o Getúlio Vargas e todo mundo daquela época começaram a chamar o Luiz Carlos Prestes de comunista. E Luiz Carlos Prestes, ele era comunista. Tem uma série. Aí, como isso não tem no livro, eu fiz um texto para vocês, tá? E já são os trabalhos do segundo trimestre. Depois a gente vai falar mais sobre isso, tá? Sobre esse trabalho. Então, essa figura de Luiz Carlos Prestes, ela foi muito importante como conceito de Brasil, um Brasil crítico, um Brasil que vai buscar garantias de lei para os brasileiros,
Luiz Carlos Prestes é um personagem importante. Eu quero que vocês escrevam esse texto no caderno. E juntos, se vocês puderem, já que vocês estão em casa e tem tempo, tempo é a coisa que vocês mais têm em casa. Se vocês puderem, busquem ver um filme chamado Olga. Olga, também tem um livro muito bom, Olga. Ou leia o livro, ou veja o filme, ou veja os dois, ou faça as duas coisas. Olga é muito importante. Não dá para mim ficar falando aqui muito tempo, porque pretendo fazer o vídeo de 10 minutos para não ficar tomando todo esse tempo de vocês, para não aumentar o tédio de vocês aí, porque a gente está em busca de fortalecer essa nossa relação aqui, para que a gente não perca o foco, certo? Então é isto. Quero que vocês continuem a buscar a fazer, desenvolver as tarefas de vocês, fazer os trabalhos de vocês, e não percam o foco, gente. Não brinquem, não vamos brincar. Esse ano nós já estamos complicadinho nele, entendeu? Então vamos aproveitar e fazer rapidinho as nossas coisas aí, não deixar para depois. O que você pode fazer agora, façam. Dúvidas, não fiquem com dúvidas. Entre no WhatsApp lá do grupo, tá dando muito certo isso. Entre no WhatsApp do grupo e fale com a gente, e que a gente vai lá responde no privado, entendeu? E-mail, tem muita gente resolvendo o problema através de e-mail. Se quiser, para quem não tem acesso de verdade, pode ir buscar lá na escola, mas vocês que sejam colegas aí, vamos se reunir, vamos se reunir como nós estamos agora. Fale, use bastante a tecnologia da informática, a gente já falou isso em sala de aula, lembra que eu falava sempre isso para vocês? Use esse WhatsApp, use esse celular que vocês têm agora, para a gente se comunicar, e vocês se comunicaram, se reunir, quando eu disse virtualmente, né? Faz um vídeo aí, fala com vocês, vamos dividir as nossas tarefas aí, vamos nos ajudar um ao outro, beleza? Dúvida, me procurem lá, beleza? Já estamos no momento de apresentação dos primeiros trabalhos do segundo trimestre. Beleza? Nos falam dúvida, me procure. Um abraço. Não se esqueça. Era Vargas. E sempre que eu coloco ali embaixo para vocês, pode ter um recadinho certo. Qualquer dúvida de texto ou de informações, procure lá no meu blog, que tem lá informações completas e texto. Tá bom? Um abraço. Fique em casa, mesmo porque tá frio pra caramba, né? Um abraço.